Barraco entre Adriane Albert, Brenda e Matheus pega fogo durante madrugada após a formação da DR. Se você perdeu, você tá no vídeo certo, porque eu vou te resumir e te mostrar todos os detalhes dessa treta, que foi justamente por conta da história do veto, algo que a gente já comentou aqui no canal. Assim que Brenda e Matheus optaram por vetar Adbala e Elisa, o Albert foi reclamar no quarto com a Adriane e depois falou disso pro Adbala, certo? Muito bem. Quando terminou a DR ontem, o Albert, que ficou com a cara fechada porque caiu na DR mais uma vez, ele foi questionado por Brenda e Matheus por que ele estaria daquele jeito. E nesse momento, o Albert não aguentou. Ele botou pra fora tudo aquilo que ele falou pro Adbala e pra Elisa no quarto, quando percebeu que Brenda e Matheus não tinham feito uma boa jogada. O detalhe é que o fato de Brenda e Matheus terem vetado Adbala e Elisa beneficiou demais o jogo do Mussunzinho e também da Carol, o que fez com que o casal, Mussunzinho e Carol, não tivessem ido para essa DR. Eles escaparam da DR, né? E obviamente, se eles escaparam, alguém caiu no lugar. E foi justamente Brenda, foi justamente o Adriane e Albert que de alguma forma acabaram sendo prejudicados pela falta de, talvez, estratégia de Brenda e Matheus, algo que o Albert levantou muito ali o questionamento, né? Você vai entender tintim por tintim dessa história, então já me deixa o seu like porque o resumo é completo. Eu tava assistindo na hora, cobri tudo no meu Twitter, tem vídeo no meu TikTok, tem vídeo no meu Instagram. Me siga em todas essas plataformas. Quando eu falo que eu posto antes em alguns lugares e deixo o resumo completo pro YouTube, é pra você me seguir em tudo. Depois da vinheta eu te conto e ó, te espero nesse like e nesse botão de compartilhar, você que tá vendo aqui no Face, hein? Clica agora no botão de compartilhar depois da vinheta, o resumo completo. Vamos lá. Olá pra você, aqui Dieguinho, estamos de volta com mais um Bora Comentar, resumo pra você e sem enrolação, vamos direto pra notícia. Vamos lá, meus amores, não podemos perder tempo. Assim que a discussão começa, a gente vê o Albert muito alterado, com a cara muito chateada, foi logo depois da DR. O que a gente tem foi o Matheus tentando explicar pra ele que ele não tinha entendido num primeiro momento a estratégia da história do veto, ou seja, o Matheus reconhece que errou. E ele fala isso com a Brenda, ele fala logo depois que termina a formação de DR, que teve aí o casal Brenda, Matheus, Adriane Albert, Adbala e Elisa como o trio que vai ser, né, escolhido pelo público. Um deles fica e dois deles ficam e o outro sai. O Matheus explica pro Albert que não entendeu e o Matheus ainda lembra que ele já tinha explicado que não tinha entendido na van. Aí a Brenda entra na história pra reforçar que de fato eles não tinham entendido ali a história do veto, a estratégia que o Albert já tinha percebido. Aí a Adri entra pra defender o marido e a discussão começa a ficar quente, começa a ficar acalorada. De tal modo que tem um momento em que a Brenda começa a botar pra fora tudo aquilo que ela sente em relação ao casal. E ela começa a falar que eles sempre foram muito criticados por Adriane e Albert, algo que a gente de fato acompanhou e trouxe pra você ao longo dessa temporada. Aí a Brenda fala assim, amassa e depois dá o tapa. Sempre foi assim. Ela falou isso no momento lá com a Adriana. E a Adriana faz essa cara aí que você tá vendo na imagem, tá? Como eu falei pra vocês, no meu Twitter eu coloquei todos os detalhes e vou mostrar pra você na ordem, tá? A Adriana falou que Brenda e Matheus se aliaram com o grupão. Aí Brenda virou e falou, vocês podem ter uma boa convivência com a casa toda, mas a gente que tá no grupão, Adriane e Albert, por quê? Porque a Adri, em determinado momento da confusão, quando ela começou a ficar quente e a de fato ter palavrão e gritaria, ela acusou o Matheus e a Brenda de terem se aliado com o grupão. E aí eles questionaram, falaram, que grupão? O Matheus, que grupão? A gente não se aliou em grupão nenhum e tal, não sei o que. E aí a coisa foi degringolando, tá? O Albert falou o seguinte, amor, nós entramos aqui sozinhos e vamos sair daqui sozinhos. O Albert estava com o ego muito inflado, tá? Logo depois que a DR terminou, o Albert está com muito confiança, excesso de confiança. Aquilo que eu tô falando pra vocês há muito tempo, que é o grande erro do jogo do Albert. É um excesso de confiança exagerado. Aí, o Albert, em determinado momento, e aí esse vídeo tá lá no meu Twitter, eu compartilhei lá, se você quiser, vou até deixar aparecendo na tela pra você seguir. Ele fala bem assim, amor, vamos encerrar esse VT? Vamos? A Brenda, VT é o karaokê. Aí a Adriana riu nesse momento. Aí, gente,
aí foi baixo nível, tá? Aí teve gritaria, aí o negócio foi piorando. A Adriana virou e falou: Brenda, você vai sair daqui com uma falsa do programa, hein? Aí eu coloquei: oi, gente, a Adriana falando isso pra Brenda? Jura? A Adriana falando que a Brenda vai sair com uma falsa? Pois bem, foi isso que aconteceu. Aí o Albert falou: amor, para de discutir. A Brenda já começou a ficar muito irritada, muito chateada. O Albert também começou a rebater todas as falas. O Matheus voltou na história da van, falando que já tinha explicado pra ele na van que não tinha entendido muito bem a história da dinâmica e tal. A Dri vai fazendo essas caras e bocas e a Brenda começa a justificar tudo aquilo que eles, Brenda e Matheus, passaram na mão da Adriana e do Albert ao longo da temporada. Ela foi fazendo um histórico sobre isso, tá? E não parou por aí. Teve um momento em que o Albert e o Matheus começaram a discutir quem estaria começando o VT, né? E aí o Albert virou no momento lá e falou assim: não grita comigo. Aí o Matheus: cara, eu não entendi, cara. Não entendi a parada do veto. Aí o Albert: você não vai gritar comigo. Você não fará o que fez com a Andrea. Aí, meu irmão, aí a Brenda: Que? Você tá usando a Andrea contra a gente, não sei o que, lá. Aí o Matheus: eu não posso errar, Albert, você que é o sabichão. Aí, gente, o Albert bateu lá na mesa lá e falou, o Albert levantou e saiu, falou: eu vou pro meu quarto. E ele foi pro quarto dele. Nesse momento ele pede pra Adri acompanhar ele, só que a Adri fala: amor, na maior classe, né? Porque a Adri eu já falei pra vocês, né? A Adri, ela tem uma classe. Aí ela: não, amor, já vou, deixa eu terminar aqui antes. Aí você vê que a Adri tava comendo lá, fazendo uma boquinha, um lanchinho, ouvindo lá os argumentos de Brenda e de Matheus, a Brenda muito exaltada e tal. O Albert até debocha em alguns momentos, ele ri, fala lá sobre a questão de voto, porque Brenda e Matheus começaram a especular que eles armaram pra estarem na DR, né? E aí a gente sabe que isso não aconteceu, pelo menos eu não vi o Albert armando com a Adriana pra entrarem nessa DR, pelo contrário, eles queriam escapar, né? Aí a Adri, ela começa a comentar muito, o Albert começa a falar várias vezes que ele vai lá pro quarto e tal. A Adri faz as caras e bocas que você tá vendo aí, são prints que eu fiz durante a treta. O Albert ri de alguns argumentos levantados por Brenda e Matheus e também contra-argumenta dizendo que eles vão ver tudo quando eu sair aqui fora, tá? Aí a Adri, você vê ali que o Albert tá ali com a garrafa na mão, ensaiando uma saída da sala. Só que a Adri fala que ela quer continuar conversando, ela quer continuar expondo o que ela pensa, certo? Aí a hora que o Albert faz esse gesto aqui pedindo pro Matheus abaixar o tom de voz com ele, certo? Aí o Albert não aguenta mais e sai, ó, ele já tá aqui na porta da mansão, já na parte externa para poder sair e chama a Adri, que pede para esperar. Na área externa, nesse momento aqui, o Albert, olha só, gente, eu coloquei no meu Twitter, tá aqui, ó, o Albert: você veio fazer VT até aqui fora? Aí o Matheus: que VT, cara? Você foi me cobrar a parada do veto da van. Aí o Albert bateu a porta na cara do Matheus e o microfone do Albert permaneceu ligado e captou ele falando: moleque. Foi nesse nível. Aí, pensa que acabou? Não acabou. Eu falei pra vocês que o resumo é completo. Então já deixa o meu like aí, já clica no botão de compartilhar. É o resumo completaço pra você que perdeu a treta no Power Couple, a treta dos ex-aliados agora, hein? Eu falei que ia ter, não falei? Pois é, o Albert tava muito... O ego do Albert tá muito inflado. E agora você vai entender como a coisa vai piorando, tá? Aí o Matheus virou e falou... E aí, quando o Albert foi pro quarto, o Matheus foi conversar com Carol e Mussunzinho. Carol e Mussunzinho começaram a se perguntar: que história é essa de grupão, hein, Matheus? Aí o Matheus virou e falou: que grupão o quê? Que grupão é esse que eu participei? Pô, ele entendeu o jogo, parabéns! Aí agora quer me cobrar que eu vetei agora? E agora veta certo? Porque o Albert teve uma frase lá que ele falou bem assim: o voto é seu, o veto é seu e a DR é nossa. O Albert falou isso, é uma frase de efeito do Albert. O Albert tem essas frases de efeito que ele solta de vez em quando aí, que todo mundo tem que entender, né? Aí, muito bem, aí foi a hora que a câmera volta pra mansão e mostra a Brenda conversando com a Adriana. Nesse momento aqui, tem uma outra cena importante que eu também coloquei lá no meu tic-teco. A Adriana chama a Brenda de falsa, como eu falei pra vocês, né? Ela fala que a Brenda foi falsa. E aí a gente sabe que não foi bem assim, né? Mas enfim, aí como eu falei pra vocês, ó, a Adriana, ela vai o Matheus com
Perdão, o Albert vai pra área externa, né? Depois desse desabafo do Matheus. A Adriana, ela fica na casa conversando com a Brenda. Só que o Albert, olha aqui, o Albert vai lá buscar a Adriana. Nesse momento, ele começa a colocar a mão nas costas da Adriana. E a Adriana fica incomodada. Fala, Albert, tira a mão de mim, não me encosta e tal. Ó, esse print é pra virar meme. Esse print eu fiz. É pra virar meme. A Adriana com o copinho dela de coisa ali na mão, saindo rumo ao quarto dela na área externa, porque a entrada do quarto dela fica na área externa. O Matheus vai atrás, questionando, né, obviamente tudo que foi falado. E aí, gente, nesse momento também nós temos o diálogo aqui no meu Twitter. Eu coloquei lá, ó, aspas, Matheus, por favor, a gente pode conversar depois? Ah, tá, porque é importante destacar isso pra vocês, tá? Você vê aqui, ó, que o Matheus continua gritando. O Albert abre a porta do quarto, a Adri tá no meio do caminho pedindo pro Matheus não continuar gritando, né? Aí a Adriana entra no quarto, o Albert fica deitado e nesse momento o Matheus tá gritando na área externa ainda. E a Adriana não quer ser incomodada. Aí ela abre a porta, ela sai e ela escuta tudo que o Matheus fala e fala, Matheus, por favor. Tá aqui o diálogo, tá aí, ó. Matheus, por favor, a gente pode conversar depois? Eu vou conversar com ele, tá? Me deixa esse momento, eu vou conversar com ele agora, tá? Só um minuto, por favor. Obrigada, disse ali a Adri, e aí ela entra no quarto. Algo que eu preciso reconhecer, eu coloquei nesse tweet, é a gigantesca paciência que a Adri tem com o Albert. Além da classe. Porque ela foi muito educada com o Matheus e fez com que o Matheus de fato recuasse. O Matheus voltou pra mansão e ficou na dele. Ela conseguiu tirar o Matheus da porta com educação após a treta e ainda tá lá aturando o marido resmungando. Tiro o chapéu pra ela e me pergunto como ela aguenta. É uma pergunta que eu faço e eu queria que você que tá assistindo aqui respondesse. Porque é uma pergunta, acho que importante nessa altura do campeonato, né? O Albert, em determinado momento do desabafo dele com a Adri, como ele sempre faz no quarto, ele falou que a Brenda é uma menina ingrata do cara. É, muito bem. Aí, tem uma reflexão que uma pessoa deixou lá numa postagem minha que eu quero compartilhar com vocês. O Albert e a Adriana estavam numa crescente na metade do jogo. Aí, o ego inflado dos dois fez com que eles entrassem num declínio. Preferia que ele saísse agora, pois gosto da treta e a Dybala e Elisa retornando causaria o caos. E é aí que eu falo com vocês. Essa treta com Brenda e Matheus pode causar a eliminação de Adriana e Albert. A gente vai ver isso nas enquetes ao longo desta quinta-feira. Por isso que eu tô falando, inscreva-se no Bora Comentar, curta esse vídeo, compartilha, manda pra geral, porque nesse canal teremos vários vídeos ao longo do dia com as atualizações das enquetes. Só pra você ter um spoiler, tá? Os números estão praticamente empatados com Elisa Dybala, Adriana e Albert. É isso, meus amores, é isso. Polêmica na reta final. Imagina ver Adriana e Albert saindo? Quem imaginava? Vai aumentar muito a nota, a porcentagem de vitória de Brenda e Matheus, não vai? Vamos comentar isso também na live das 2 horas da tarde, tá bom? Deixa eu até deixar o horário pra você que ainda é novo aqui no canal, não sabe ainda. Os horários estão na tela, eu vou deixar pra você guardar na sua memória, hein? 9 da manhã, você tá assistindo agora, 2h15 e 5h30. Muito bem. Aí, meus amores, eu decidi fazer um fio com um resumo lá no meu Twitter pra você entender o apanhado geral de tudo que rolou. O resumo da treta é o seguinte. Após o fim da DR, Breteus notou que Albert ficou de cara feia. Foram se explicar e dizer que tinham entendido o negócio, que não tinha entendido o negócio do veto. Aí o Albert não comprou a explicação do Matheus e continuou expondo o que pensava. Começou a dizer que ele tinha entendido o que tinha, que ele não tinha entendido o que tinha que ter sido feito. Matheus se defendeu dizendo que não entendeu e relembrou que os dois tiveram uma conversa sobre isso no caminho da última prova dos casais, isso na van. Matheus reforçou várias vezes que não entendeu. Esse caminho da van a gente nunca assistiu e a gente não vai assistir porque não é gravado. Só que o Albert começou a se exaltar e Brenda também entrou na história. E aí a Adri também chegou pra opinar. A confusão começou. Albert falou que Breteus estava querendo fazer VT. A partir daí foi baixaria e palavrão pra todo lado. Aqui no meu perfil
tem os vídeos, aspas e prints dessa história. Quando eu falei meu perfil, é lá no Twitter, tá bom? Só que o Albert começou a se exaltar, o clima continuou ruim, o Albert foi pro quarto e a Adriana ficou querendo aí ouvir as explicações da Brenda, permanecendo na mansão. Dri chamou Brenda de falsa, isso gerou uma conversa quente entre elas, mas depois ficou mais calma. Só que Matheus entrou na história, o Albert, que já tinha ido pro quarto, voltou para buscar a esposa. Ela foi retirada praticamente induzida a sair pelo marido e teve que pedir para ele não empurrar ela. Albert queria encerrar o VT que Breteus estava fazendo na opinião dele. Ele chamou de VT e deixou Matheus ainda mais irritado. Matheus seguiu o casal até o quarto e continuou expondo sua indignação. Albert entrou e Dri pediu licença para fechar a porta. Depois, Matheus e Albert ficaram gritando de porta fechada. Dri saiu e educadamente pediu para Matheus parar de gritar e que teria uma conversa com Albert. Lembrando que tudo isso virou treta quando Albert começou a falar tudo aquilo que ele havia dito apenas pro Adbala no quarto sobre a história do veto. Albert soltou tudo o que pensava. Matheus se sentiu mal por não ter entendido a estratégia. Depois disso, a treta entre eles se encerrou. Se gostou do resumo, curte e me siga para ajudar mais pessoas a receber essa informação. Deixa o seu like, meus amores. Vamos botar uma meta de 5 mil likes? 5 mil likes nesse vídeo? Gente, eu fiz esse resumo tão fofinho pra vocês, eu fiquei digitando aqui. Esse é um dos melhores, acho que esse é o melhor resumo que eu já fiz na temporada inteira do Power Couple. Eu espero que você tenha gostado, tá bom? Eu te encontro na live das 2 da tarde pra gente poder continuar repercutindo esse assunto e acompanhando as enquetes, tá bom? Um beijo grande e obrigado pelo carinho. Até a próxima.